meu povo, estamos em mais uma semana de aulas virtuais, semana do dia 13 ao dia 16 de outubro. Na aula de hoje nós iremos abordar o tema sobre ponto, reta e plano, a parte introdutória da geometria, a parte que dá sustentação a todos os conceitos de polígonos. Primeiro, é interessante lembrar que a geometria ela baseia-se em três noções. No caso, nós temos aí ponto, reta e plano, onde nós iremos falar sobre cada um deles e ao final iremos fazer uma atividade bem simples, ok? Essas noções elas são aceitas sem definições e por esse motivo elas são chamadas de conceitos primitivos. E aí nós vamos ver cada uma delas. O ponto, por exemplo, o ponto ele não possui dimensões, ou seja, ele não tem comprimento, nem largura e nem altura. Nós poderíamos até dizer o seguinte, que o ponto ele refere-se à localização, sabe? Os pontos eles são objetos que melhor representam a localização porque eles oferecem precisão. O ponto, um exemplo de ponto é esse aqui, o pontinho A. Todo mundo sabe o que é um ponto. Depois nós vamos ver. Na prática, o que seria um ponto? Vamos supor aqui que nós temos aqui uma cidade no mapa, um ponto, e assim por diante. A reta. Uma reta, nós podemos dizer o seguinte, a reta elas são conjuntos de pontos que não fazem curvas. Elas são infinitas para as duas dimensões, para as duas direções. E como esses pontos não estão no mesmo lugar, é possível medir a distância entre eles. É o que nós acabamos de comentar, Nós nomeamos uma reta por uma letra minúscula do alfabeto. Sempre vai ser uma letra minúscula. Você nota aqui que nós temos uma reta, ela não faz curvatura. E sempre uma reta ela é representada por uma letrinha minúscula, tá ok? Você está vendo essa outra aqui representada pela letra S? A reta é formada por infinitos pontos alinhados. Todos esses pontos alinhados eles formam somente uma reta. No desenho abaixo, o ponto B está entre o ponto A e o ponto C está entre o ponto B. Você está vendo aqui. Nós colocamos aqui. Então, quando vários pontos pertencem a uma mesma reta, eles são chamados de pontos colineares. Ou seja, pessoal, aqui nós temos uma reta. Essa reta é a reta R, representada por uma letrinha minúscula, tá ok? E dentro dessa reta nós temos vários pontos. Nós temos o ponto C, o ponto F, o ponto E, o ponto D, o ponto B e o ponto A. Onde aqui nós temos os chamados segmentos de retas, onde mais na frente, em outras aulas, em outra oportunidade, eu irei explicar para vocês como é que funciona direitinho essa definição. Fato é que nós temos aqui alguns pontos colocados nessa reta R. Nesse ponto, nós também podemos ressaltar que dois pontos sempre são colineares, que é o que a gente está dizendo aqui. Nessa reta aqui nós temos todos os pontos sendo colineares, que é quando esses pontos eles estão alinhados uns aos outros. Mas é válido ressaltar, conforme eu coloquei aqui nesta observação, que dois pontos sempre são colineares. Ou seja, se eu fizer um pontinho aqui, em qualquer outro lugar aqui embaixo que eu fizer o outro ponto, ele vai estar alinhado com este ponto que eu fiz aqui. Ele vai ser chamado de colinear, porque eles estão sempre na mesma, vão estar sempre retos, tá ok? Formando uma reta. A reta possui apenas uma dimensão, mas não é possível medi-la, pois ela é infinita. Ou seja, uma reta, pessoal, ela é infinita. Você vai saber o início dela, mas não sabe o fim. Uma reta, ela é infinita, tá ok? Então, para isso, vocês já ficam sabendo. Professor, mas e como é que ela é infinita? Agora, um segmento de reta não. O segmento de reta ele vai ter começo e vai ter fim, mas uma reta não. Uma reta sempre vai ser infinita. Um plano. O piso de uma quadra poliesportiva nos dá a ideia de um plano. Nomeamos um plano pela letra minúscula do alfabeto grego, ou seja, alfa, beta, gama, tá ok? Um plano, pessoal, comumente dizendo, seria, por exemplo, o quadro branco da nossa escola. É um plano, tá ok? E deixando mais claro, o plano ele possui duas dimensões, que é o comprimento, largura, e no entanto ele não é possível medir, tá ok? Um plano é um plano qualquer, Se nós tivermos aqui uma cidade é um plano, Um quadro, um caderno representa um plano. Se você pegar uma folha do seu caderno e abrir o seu caderno, um caderno vai representar um plano. Um pontinho que você colocar é um ponto. Se você fizer uma reta, vai ser uma reta desenhada em um plano. Um plano é formado por infinitas retas, tá ok? Dentro de um plano, você vai ter infinitas retas que o formam e você vai também poder fazer infinitas retas dentro desse mesmo plano. Se eu estou aqui com o meu pontinho aqui, vamos supor que eu tenho um pontinho que eu acabei de fazer e eu chamo ele de ponto A, esse ponto A está pertencendo a esse plano. E se eu fizer aqui em cima, se eu fizer, por exemplo, um ponto aqui, vamos chamar de ponto B, esse aqui do ladinho, tá? E eu traçar uma reta saindo do ponto A até o ponto B, você vai notar que nós temos aqui
um segmento de reta AB, certo? Isso aqui é um segmento, porque eu tenho um começo, que é o ponto A, e o fim, que é o ponto B. Você nota que essas outras aqui não. Essas retas aqui, elas não têm começo e nem têm fim, porque elas não dizem quem é o começo e nem dizem quem é o fim. Ela começa aqui e vai até o infinito, tá ok? Quando várias retas estão contidas no mesmo plano, elas são chamadas de retas coplanares, ou seja, você pode dizer que quando vários pontos pertencem ao mesmo plano, eles são chamados de pontos coplanares. Esse mesmo conceito segue tanto para a questão das retas como para os pontos. Então, se eles pertencem ao mesmo plano, eles sempre vão ser denominados coplanares, se eles estiverem dentro de um mesmo plano. Feito isso, vamos aqui ver algumas situações. Vimos que ponto, reta e plano são noções elementares da geometria, né? Pessoal, quando fala em noções elementares da geometria, é bom você entender que ponto, reta e plano são noções geométricas que não possuem definição, ou seja, eles não possuem assim, uma definição clara, mas eles dão base para todo o conhecimento existente sobre geometria. Por exemplo, letra A, a marca da ponta do grafite em um papel representa o quê? Um ponto. Um fio bem esticado representa uma reta. A superfície de uma mesa, ou seja, uma mesa em cima, representa um plano. Um piso de uma quadra de basquete, um plano. Estrelas no céu à noite, um ponto. O encontro do chão com a parede, uma reta. Lembrando que, por exemplo, vamos supor que você tem uma parede aqui, né? Tá aqui uma parede. E você tem aqui embaixo o piso dela, né? Sendo representado dessa forma aqui. Nós teremos, no caso aqui, dois planos, tá ok? Esse sendo o plano beta, por exemplo, né? Só supor. E esse sendo o plano alfa, tá ok? O plano beta e o plano alfa. Mas vamos voltar para cá. A cabeça de um prego é um ponto, né, na casa de vocês. Uma folha de cartolina no plano. O fundo de uma piscina no plano. A linha de um caderno uma reta. O piso de uma quadra de tênis no plano. E assim sucessivamente. Basta vocês darem uma olhada. Então, nossa aula de hoje era bem tranquila. Era mais ou menos era só nesse sentido de explicar o que era reta, o que é plano. E eu vou deixar encaminhado para vocês as atividades da página 202, a primeira, a segunda e a terceira. A correção da atividade da aula anterior eu vou estar repassando para vocês à medida que vocês forem me passando essa atividade. Você me passou a atividade, eu lhe passo no privado a resposta da aula anterior. Então é isso, pessoal.